Olá, boa tarde. Venho aqui hoje falar-vos de uma obra subejamente conhecida, clássica, de Agostina de Bessa Luís, a Sibila. Agostina nasceu no dia 15 de outubro de 1922, em Vilamiã, Amarante, portanto perto do Porto. Publicou o seu primeiro livro em 1949. Este livro é publicado em 1954 e marcou, digamos, uma reviravolta na literatura portuguesa e feminina. Esta reedição da Relógio d'Água tem o prefácio do Gonçalo M. Tavares. Foi, digamos, uma iniciativa póstuma e eu já li há cerca de ano e meio. Gostei imenso porque não esperava ler algo tão atrativo que nos fala de uma mulher nortenha extremamente correta, com herança, com pretendentes, mas que termina os seus dias sozinha, apesar de ter feito, digamos, um rapaz aperfilhado. A forma de escrita tem um linguajar muito próprio, nortenho, que também lhe confere um certo atrativo. Eu gosto muito do prefácio que lhe é dado pelo Gonçalo, especialmente no primeiro parágrafo, porque no fundo revela a importância deste romance. E eu vou-vos passar a ler. Sobre a Sibila, algumas notas. A importância da Sibila é inegável, e já na década de 60, Eduardo Lourenço escrevia: foi há 10 anos que o milagre, já anteriormente preparado, teve lugar na praça pública. O que Sibila e a sua descendência significam não precisa de ser sublinhado por contraste, mas este mundo romanesco, pelo seu simples aparecimento, deslocou o centro da atenção literária. Ou seja, confirma aquilo que eu estava a dizer-vos sobre, digamos, a importância e a forma como Agostina escreveu e nos deixou a sua obra. Eu vou ler-vos um pouco do primeiro, digamos, capítulo. É uma sugestão de leitura, embora o livro tenha cerca de 250 páginas, é uma leitura muito interessante que eu recomendo quer para os jovens adultos, quer para os adultos. E então começa assim. Há uma data na varanda desta sala, disse Germana, que lembra a época em que a casa se reconstruiu. Um incêndio, por altura de 1870, reduziu a ruínas toda a estrutura primitiva. Mas a quinta é exatamente a mesma, com a mesma veçada, o mesmo montado, afurados à croa, há mais de 2 séculos, e que tem permanecido na sucessão direta na mesma família de lavradores. Uma espécie de aristocracia ab rimo, e Bernardo riu-se, cheio de uma ironia afável e quase distraída. Tirou do nariz as lunetas, muito maquinal, colocou-as de novo, ajustando as molas de ouro nos vincos que pareciam o sinal de unhadas e, com pescar, precipitado como quem bruscamente transita da obscuridade para a luz, disse ainda, abimo, da terra, pois ele considerava a cultura como um privilégio pessoal e nunca perdia a oportunidade de se mostrar generoso. Transmitindo-a, pertencia ele ao ramo da família que do capitalismo ascendera ao posto imediato da intelectualidade. E nisso fixara uma aristocracia. Pois é que a aristocracia
senão o degrau mais alto que uma sociedade deseja atingir. A supremacia de determinada classe sobre as outras, a imposição dos seus valores, sejam eles de força, de trabalho, de espírito, conforme a época em que lhes é propícia. A família de Bernardo Sanches tinha adquirido, em estado aristocrático, o que quer dizer que estacionara no cumprimento de determinada herança de hábitos, frases, opiniões que, uma vez desprendidos da personalidade que os fizera originais, restavam agora somente como snobismos e ocas imitações. Enfim, o talento da imitação, pensava Germana, chegava a ser tão característico como uma originalidade, não só em determinadas famílias, como mais genericamente em determinados povos. Bernardo Sanches era o exemplo de uma raça heroica e magnífica, enquanto a sua história fora uma questão de sobrevivência, mas com a segurança e o conforto resultara numa brilhante mediocridade. Germana, a sua prima, era por seu lado um tipo fatídico das degenerências, o artista, o produto mais gratuito da natureza e que se pode definir como uma inutilidade imediata. Era ela uma criatura paciente, tímida e que inspirava confiança sem limites. Os artistas, que em geral se fazem notar pela sua excêntrica banalidade e que se distinguem dos burgueses porque vivem as extravagâncias que os burgueses reprimem em si próprios, não se pareciam nada com Germa. Ela tinha o espírito de parecer vulgar. Um dos seus prazeres consistia em analisar-se como conteúdo de todo um passado, elemento onde reviviam as cavalgadas das gerações, onde a contradança das afinidades vibrava uma vez mais. E aptidões, gostos, formas que, como um recado, se transmite, se perde, se desencontra, surge de novo idêntico à versão de outrora. Ela balançava-se ativamente numa velha rocking chair que, a cada impulso mais violento, pulava no sobrado, onde se acumulavam pilhas de maçãs sustidas por tábuas muito esfareladas de serrim. Tal como Quina pensou. E, absorta, pôs-se a murmurar um lento monólogo, olhando à sua frente o caixilho da porta que comunicava com a cozinha, onde se via a pedra da lareira, arrumada e varrida de cinza. Portanto, eu não me vou estender mais com esta leitura. Vou ler só aqui um pouco da sinopse, que diz o seguinte: surgido em 1954, o romance A Sibila confirmou Agostina Bessa Luís como uma voz inovadora, em ruptura com as correntes literárias então predominantes. As suas personagens não se resumiam a estereótipos sociais, impelidas como eram pela caótica energia dos seres humanos. O romance venceu em 1953 um concurso organizado pela editora Guimarães, com um júri formado por Vitorino Menésio, Branquinho da Fonseca, Álvaro Lins e Tomás de Figueiredo. No ano seguinte, receberia o prémio Essa de Queiroz. Eduardo Lourenço foi um dos que melhor entenderam o alcance da obra, escrevendo na revista Colóquio de dezembro de 1963. Foi há 10 anos que o milagre, já anteriormente preparado, teve lugar na praça pública. Não há assim tantos que um verdadeiro não mereça glorificado como convém. O que Sibila e a sua descendência significam não precisa de ser sublinhado por contraste. Mas este mundo romanesco, pelo seu simples aparecimento, deslocou o centro da atenção literária. Portanto, aconselho esta leitura. Da autora tenho ainda pelas edições Guimarães Os Incuráveis, um romance muito bonito.
Dentes de Rato, com ilustrações de Mónica Baldac, a sua filha, também editado pela Relógio d'Água. Uma história, esta sim, de cariz infantil, mas que deve ser lida também pelos adultos. E uma outra história mais recente, que se chama Prazer e Glória e que também é muito bonita, tem aqui personagens muito marcantes, mais uma reedição da Relógio d'Água. Depois tenho o livro de Agostina, que foi, digamos, a divulgação da sua biografia, com fotografias de família. É um livro extremamente interessante. Esta edição é da Guerra e Paz. Ficou inacabada, porque supostamente era para existirem 2 livros e ficou só, digamos, editado o primeiro volume, porque entretanto Agostina faleceu. E em 2020, Mónica Baldac, a sua filha única, edita um romance que se chama Sapatos de Corda, Agostina, e que também é editado pela Relógio d'Água e que também aconselho a sua leitura. Já estamos com 11 minutos, eu não queria estender muito mais, mas vou-vos deixar a sinopse, porque penso que é importante ler o testemunho de uma filha sobre a mãe, criando-lhe um romance fictício. Minha mãe estava tranquila quanto à minha educação e passava as semanas por casa a escrever, a ler. No inverno vestia um kilt comprido, uma manta de xadrez nas pernas, a botija ao colo, a lareira acesa. No verão, os vestidos leves de linho branco, as portas abertas para o pinhal. Não esqueço as caminhadas de minha mãe, na praia, os sapatos de corda brancos que descalçava e sacudia da areia quando chegava ao caminho. Nenhuma pegada ficava para trás. De longe eu via com sobressalto que às vezes a imagem de minha mãe desaparecia. Ou porque um raio de sol a assombrasse, ou porque partia no dorso de um tubarão branco num passeio vertiginoso e imprudente, ou porque... Até à próxima. Boas leituras. Eu despeço-me prometendo que da próxima vez não irei ultrapassar os 10 minutos. Obrigada.